Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à quinta aula do nosso curso, o Método Científico e a Relação entre a Ciência e a Religião. Meu nome é Pedro e eu estarei acompanhando vocês hoje na aula. Nesse caso, o tema de hoje, como vocês podem ver aqui em cima, é Isaac Newton e o teste empírico da luz, um exemplo de experimento crucial. Bom, a aula de hoje vai servir, eu diria, como um apêndice para a terceira aula, em que vocês aprenderam sobre a verificação de uma hipótese e todo esse processo envolvendo como uma hipótese é formulada, hipóteses auxiliares, sobre o papel que um experimento tem em relação à teoria, enfim, várias outras coisas no meio disso tudo. E hoje nós vamos ver especificamente como um experimento pode servir para resolver um dilema entre duas teorias, né? Assim sendo chamado um experimento crucial. No caso, nós vamos acompanhar a trajetória de Sir Isaac Newton e tratar do teste das teorias sobre a luz. De modo mais específico, o caso da origem da luz colorida, certo? Então, preparem seus blocos de notas, se confortem-se nas cadeiras e faça-se a luz. Bom, uma breve biografia, antes de tudo, né? Eu sei que vocês, sendo professores de ciências naturais, em sua maioria, certamente já estão bem acostumados com a história de Isaac Newton. Talvez sim, ou talvez não. Melhor ainda, porque é sempre bom ter um pouco mais de conhecimento, não é mesmo? Então, vamos lá. Uma breve biografia. Nosso amigo aqui, Isaac Newton, ele nasceu em 1643, no mês de janeiro, na cidade de Woolsthorpe, na zona rural inglesa. Desde pequeno, Newton era uma figura com um espírito muito inquisitivo. Ele era curioso e gostava de saber sobre o mundo que o cercava. Uma prova disso é que os biógrafos deste célebre cientista falam sobre a sua infância, comentando a respeito de um livro o qual ele desvendava, era chamado The Mysteries of Nature and Art. Os mistérios da natureza e da arte, uma tradução mais literal, que era um livro que era composto basicamente de pequenas maquetes engenhocas, como montá-las, né? Se vocês querem uma ideia mais análoga, imaginem que era como se fosse um kit de química. Sabe aqueles kits que você compra em loja de brinquedo e dá para o seu sobrinho, quando você quer que ele tenha algum gosto por ciência? Então, Mysteries of Nature and Art funciona mais ou menos da mesma maneira. Então, Isaac Newton construía miniaturas de moinhos de vento, fazia outros experimentos. Tem uma história famosa que, certa noite, os habitantes de Woolsthorpe ficaram assustados porque viram um corpo luminoso pairando no céu. E eles falaram: oh, meu Deus, isso é um cometa? É uma bola de fogo? No final das contas, era só o pequeno Isaac Newton empinando uma pipa com uma luminária. Por que ele estava fazendo isso? Eu já não sei. Mas certamente tinha alguma coisa para contribuir para o seu espírito de curiosidade, né? Bom, a vida de Isaac Newton começa a tomar a forma que as pessoas geralmente conhecem quando ele ingressa na prestigiosa Universidade de Cambridge. Isso para estudar matemática. Eventualmente, ele se tornaria o professor lucasiano
de matemática da universidade, uma posição de alto prestígio até hoje, não é? E com o ingresso em Cambridge, a gente pode dizer que a vida de Newton muda completamente. É lá que ele vai começar a fazer os seus experimentos, suas especulações mais famosas e vai correr atrás de realmente desvendar os mistérios da natureza, né? E claro, como todo mundo sabe, Newton foi responsável por obras revolucionárias no campo das ciências. O exemplo que eu deixo aqui no slide é os princípios matemáticos de filosofia natural, aqui na sua tradução latina, que era a língua franca da Idade Moderna. Bom, mas aqui em especial, nós vamos tratar dos inquéritos de Sir Isaac a respeito da luz. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a filosofia natural de Sir Isaac Newton. Bom, por alguns motivos. Primeiro, porque ela vai ser crucial para entendermos como Isaac Newton direciona os seus estudos. E também porque, claro, esse é um projeto feito por estudantes de filosofia. Então, a gente tem que vender o nosso peixe, não é mesmo? Bom, a filosofia de Sir Isaac Newton, isso é uma coisa muito interessante, ela tem uma carga teológica bastante presente. Newton era crente em Deus. E essa crença não se resumia a simplesmente frequentar a igreja aos domingos. Muito mais do que isso, Newton ele via em Deus não só aquele que criou e mantém o universo como nós podemos conhecer, mas também como um agente constante. É muito interessante porque Newton via que as forças pelas quais ele ficaria tão conhecido eram evidências da agência de Deus no mundo. Então, a gravidade, os choques mecânicos, quantidade de movimento, todos esses termos que certamente os professores de física assistindo sabem tratar mil vezes melhor do que eu, tudo isso era manifestação indireta, porém, genuinamente divina, certo? Bom, isso é bem interessante no pensamento de Sir Isaac, porque ele raciocinava da seguinte maneira: assim como nós temos o livro da revelação, a Bíblia, né? O famosérrimo livro que todos vocês conhecem, né? Nós também temos o livro da natureza. Os dois no mesmo autor, Deus no caso. Só que ainda não havia alguém que tivesse escrito o livro da natureza de maneira apropriada. Sir Isaac Newton assumiu essa empreitada, então, de ser o profeta do cosmos, que revelaria para todas as pessoas, explicaria a obra maravilhosa de Deus, né? Bom, existem outras coisas muito interessantes, assim, tratando da filosofia de Isaac Newton, mas não é muito oportuno nós nos alongarmos, porque isso cabe melhor em um outro momento, em especial quando a gente for falar da relação entre ciência e religião. Vamos voltar ao tópico que interessa, no caso, a luz. Bom, da mesma maneira que Newton enxergava bem a natureza toda como uma obra de Deus, a luz tinha um efeito particular no físico. Newton acreditava que a primeira criação de Deus era a que mais aproximava os mortais dele. E isso fez com que Newton fizesse vários inquéritos, inclusive antes de perguntar sobre a gravidade ou coisas do tipo, né? Contam histórias de que Isaac Newton fazia experimentos nele próprio, né? Já que ele não tinha orçamento nenhum para achar cobaias, né? E nem sei se ele preferiu usar ele mesmo. Bom, e
podemos dizer que é um certo milagre que ele tenha saído ileso. Bom, então, eu cito dois experimentos aqui para ilustrar, né? Tem um que ele ficava olhando para o Sol fixamente por algumas horas, né? Eu não sei exatamente o que ele queria com isso, mas fato é que depois ele teve que recuperar a vista dentro de um quarto escuro, né? Outro exemplo é que ele pegou uma haste e ele começou a cutucar o próprio olho, tentando fazer a curvatura dele alterar. O que, de novo, sinceramente, é incrível como ele não ficou cego depois de brincar com o próprio corpo, com os próprios olhos, no caso, né? Mas o fato é de que Newton estava muito interessado em entender como a luz operava, o que ela era e entre outras coisas, certo? Bom, para seguirmos então a nossa trajetória da aula, eu preciso antes contar a vocês um pouco o que acontece na Europa daquela época, especialmente sobre a luz. Durante o tempo de Newton, havia uma teoria chamada a teoria da modificação da luz, que era a teoria mais difundida sobre como a luz colorida surge, né? Essa foi uma teoria defendida por filósofos eminentes como René Descartes, que dizia essencialmente que quando um feixe de luz branca passa por um prisma, essa passagem causa uma transformação de modo que o feixe de luz passa a ser colorido. É uma transformação, então o feixe de luz adquire cor. Ele é transformado em luz colorida. No caso, as 7 cores que a gente conhece, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. Não é? E bom, Isaac Newton não concordava com essa conclusão de que a luz branca era pintada, se é que podemos dizer assim. De fato, existe até uma historinha, né, uma daquelas famosas parábolas newtonianas, né, de que um dia ele estava colocando uma pena diante do sol e a pena se comportou como um prisma e ele viu as cores e por algum jeito ele deu um estalo na cabeça dele. Provavelmente um processo similar aconteceu quando a bendita maçã caiu sobre a sua nuca, né? E ele então descobriu a lei da gravitação universal. Enfim, parábolas, né? Vocês, especialmente os físicos aí de plantão, sabem melhor do que eu. Enfim, a questão é que Newton tirava outra conclusão sobre o efeito do prisma sobre a luz branca. Ele dizia, em contrapartida, de que o feixe de luz era decomposto em 7 cores, ao invés de ser transformado, certo? É interessante, mas é interessante como vem essa diferença, né? Porque às vezes é uma nuance muito sutil, né? Porque a luz é transformada, sim, mas existe uma diferença entre você colocar uma coisa que não estava ali, no caso cores, e uma coisa que já estava ali, mas precisava ser descoberta, no caso da decomposição da luz, não é? Uma historinha muito interessante é que tem esse professor da Universidade de Indiana, William Newman, se eu estou correto, que é historiador da ciência, né, professor de história da ciência, que afirma que esse raciocínio de Isaac Newton foi inspirado por um debate que ocorreu entre Robert Boyle, e aí os químicos já estão pulando da cadeira de alegria, né? Hey! Assim, representatividade, né? E os escolásticos, que aconteceu por volta de 1660. É interessante só comentar isso aqui a passant, porque tem muitas coisas que a gente pode aproveitar desse debate. Então, só para dar uma rápida explicação, não sei quanto de conhecimento vocês têm sobre escolástica, né?
Mas, bom, a princípio, os escolásticos eram aqueles que, assim como Tomás de Aquino, eram defensores das teorias aristotélicas, não é? Que provavelmente defendem as teorias aristotélicas porque São Tomás, pioneiro de muitos, entre muitos, incorporou o aristotelismo no sistema da teologia cristã, não é? E bom, eles, como sendo o fã-clube de Aristóteles, eles adotavam a sua classificação das categorias, que essencialmente é o seguinte: você pega um objeto qualquer, uma lapiseira, só para ilustrar o exemplo, e aí você pergunta, que diabos é isso? Uma lapiseira. Você tem a substância desse objeto, do objeto de estudo, né? Que no caso, a lapiseira. E aí você vai ter outros acidentes, que são características que podem variar, né? Vou dar um outro exemplo que ilustra melhor. Então, você tem canetas, certo? A substância desses dois aqui é caneta, mas você tem um acidente distinto que é a cor. Uma é vermelha, outra é verde. Então, e aí vai, né? Tem, se eu não me engano, Aristóteles eram 7 categorias, e aí os escolásticos botaram mais 3, então foi para 10. Enfim, pouco interessa as nuances do sistema categorial de Aristóteles, mas o que é interessante é que os escolásticos defendiam a seguinte tese: quando um objeto é diluído, destruído, enfim, perde o seu caráter, né, a substância vai embora também. De tal maneira que um único objeto ele existe ele só existe em um certo período de tempo, ele não pode voltar a existir, né? E aí o que acontece? Houve esse debate porque Boyle, por exemplo, Boyle, famoso químico, como era, ele colocou a seguinte questão. Então, ele fez um experimento, diferente para os escolásticos, em que ele fez o seguinte: ele diluiu cânfora. E aí os professores de química podem me ajudar a dizer o que é a cânfora, né? É um aromático, sei lá para que mais pode servir. Ele dissolveu cânfora em um ácido, né? De tal maneira que ele perde as propriedades organolépticas, principal sendo o cheiro, né? Ele perde seu aroma. E aí até aí tudo bem, né? O objeto diluído, né? Então, para os escolásticos, a substância foi embora. Mas aí, Boyle adicionou água à mistura e aí a cânfora apareceu. De novo, o cheiro de cânfora apareceu. E aí, você tinha um problema. Beleza, se o objeto ele é destruído, se o objeto, uma vez que ele deixou de existir, a substância foi embora, o que aconteceu com a cânfora? E aí, vejam só que interessante, os escolásticos ficaram intrigados. E aí, vejam que curioso, eles fizeram a chamada jogada ad hoc, né? Fizeram uma hipótese auxiliar. Não, é que a água produziu uma cânfora diferente. Veja, enquanto Boyle queria defender, ora, é a mesma cânfora. Ela só foi diluída, ela não sumiu, ela não foi desintegrada do sistema, né? É muito interessante porque a gente pode não só falar justamente dessa jogada ad hoc, para lembrar vocês, né? É aquele momento em que alguém coloca uma hipótese auxiliar para salvar uma hipótese principal, né? Como nós podemos fazer uma analogia entre esses dois debates? O debate sobre a luz e o debate sobre a cânfora, né? Podemos chamar assim, né? Da mesma maneira que os escolásticos podem ser comparados a quem defende a modificação da luz, Newton pode ser comparado a Boyle no sentido de que ele fala em uma decomposição. É muito interessante esse paralelo. Não sei se vocês compartilham dessa minha visão, mas é muito legal e eu particularmente eu
tendo a concordar com Newman, né? Lembrando, gente, que isso é só uma hipótese de história acerca da história da ciência, né? Porque pelo menos a gente vê uma progressão de raciocínio, não é mesmo? Bom, então a gente vai seguindo. Isaac Newton, então, ele não concordava com essa teoria de modificação, melhor dizendo. E ele estava então determinado a provar que os seus colegas estavam errados. Então, ele fez o que a gente chama de um experimento crucial, experimentum crucis, se vocês querem um diálogo muito chique, né? Aliás, uma coisa muito interessante, uma sugestão que eu deixo aqui antes da gente prosseguir, né? Vou até tirar o slide aqui rapidinho. Uma sugestão que eu deixo para vocês que, se vocês querem tentar trazer um pouco disso aqui para os estudantes em sala de aula, é interessante vocês trazerem a questão do debate entre teorias, né? O que fica muito marcado no que a gente acabou de discutir, seja com Newton e seus pares, ou Boyle e os escolásticos, é que uma característica da atividade científica é que ela é marcada por várias discussões. Existe um debate contínuo. E isso vai ser, acho que isso serve especialmente para aqueles alunos que querem seguir carreira científica, porque é uma realidade que eles vão ter que enfrentar, de ter as suas ideias e ser questionado, ser criticado, enfim. Não sei o quão frequentemente isso acontece no meio das ciências naturais, né? Na filosofia, dia a dia, né? É café da manhã, praticamente. Você acorda, você vai dizer, tudo bom. Então, eu não gostei da sua tese. Enfim, cada um com o seu, cada qual. Mas então, uma vez dada essa sugestão, voltemos aqui ao experimento Crucis, né? Uma coisa curiosa desse experimento é que ele foi realizado num período de epidemia, né? Não era uma pandemia, porque globalização não estava nisso tudo, né? Mas era momento de pragas também, que a universidade teve que fazer quarentena, teve que fechar, né? E, bom, Isaac Newton teve que voltar ao Woolsthorpe e teve que se virar a partir de lá, né? Bom, era a epidemia de peste bubônica, né? Curiosamente, foi a última epidemia da grande peste na Inglaterra, né? E, bom, Isaac Newton, então, voltou para sua casa, mas com a vontade constante de mostrar que a teoria da modificação da luz não estava correta, né? Então, vamos agora por partes, vamos entender o processo, né? Que experimento foi esse, não é? Que é ilustrado por essa famosa imagem. Nem tanto, porque isso aqui é só 50%, né? Essa imagem aqui é só 50% do experimento. Então, vamos lá. Como foi feito? Então, nós temos aqui uma imagem ilustrativa. Os professores de física já devem estar carecas de saber de como é que isso funciona, né? Então, vamos por partes, né? Primeiro de tudo, Isaac Newton fechou todas as janelas do quarto, à exceção de uma, que ele tapou com uma tábua. Ele tapou com uma tábua e fez um buraco de mais ou menos meio centímetro para que uma pequena fresta de luz pudesse passar, que era o que ele precisava, né? E aí, ele fechou tudo, né? Beleza, e esperou o sol chegar até a posição ideal, e aí o feixe de luz se mostrou. Então, o que ele fez? Ele pegou um primeiro prisma e colocou diante desse feixe de luz branca. E aí, para surpresa de 0 pessoas, a luz se decompôs nas 7 cores que nós conhecemos. Até aí,
Nada de novo sob o sol. Isso, todas as teorias, ambas as teorias, né, a da modificação e a da decomposição, explicam perfeitamente, explicam satisfatoriamente por que que isso acontece, né? Mas agora vejam, isso é uma coisa interessante. É aí que o negócio muda de figura. Então, Isaac Newton colocou esse prisma fez com que a luz, então, a luz fosse decomposta nas 7 cores, né? Mudasse em 7 cores, né? E aí as 7 cores foram projetadas em uma outra tábua de madeira, né? A superfície, e aí ficaram lá. Agora vejam, é agora que o experimento passa a ser realmente crucial. Porque vejam, a hipótese da modificação da luz, ela pode ser expressa na seguinte implicação. Se um feixe de luz branca passa por um prisma, então o prisma modifica a luz. Certo? Essa era a ideia. Essa é a hipótese, a forma da hipótese que Newton está querendo contrapor, contestar com o seu experimento. Então, a segunda parte propriamente crucial do experimento, consiste do quê? Ele faz um pequeno buraquinho em alguma região da tábua para isolar uma das cores do espectro. Pode ser qualquer uma. No caso da nossa imagem aqui, é o violeta, né? Mas podia ser o vermelho. Anyway. E uma vez isolado o feixe de luz violeta, o que acontece? Ele deixa esse feixe propagar e aí ele bota um segundo prisma para modificar a luz violeta, né? Porque vejam só, se o feixe de luz branco, se o feixe de luz é modificado pelo prisma, conforme a gente estabeleceu na nossa hipótese, não é? Então, o que teria que acontecer? Que o feixe de luz violeta, ao passar pelo prisma, teria que assumir outra cor. Sei lá, podia voltar a ser branco, podia virar verde, podia virar amarelo. Não sei, na verdade. Na verdade, eu não sei muito bem o que dizia os pormenores da teoria da modificação da luz. Se por acaso tinha um resultado esperado em específico, peço desculpas antecipadas. Mas o que fica de interessante para nós é a hipótese, certo? A hipótese de que se um feixe de luz passa por um prisma, essa luz é modificada. Essa luz muda de cor, certo? E então, uma vez que o feixe de luz violeta ia passando pelo prisma, segundo a nossa hipótese, ele teria que mudar. E aí o que aconteceu? A luz ficou com a mesma cor. E isso foi o momento claro de que a teoria da modificação da luz não servia, porque a hipótese foi falseada, né? Ele mantém a mesma cor, como vocês podem ver aqui. Então, a conclusão que Newton tira aí é de que não poderia, não era algo diferente que estava sendo colocado, né? Era uma coisa que já estava ali dentro da luz. Do mesmo jeito que a cânfora do Boyle, que o Robert Boyle diria, não é uma nova cânfora que foi produzida pela água, é a mesma cânfora que já estava lá. Do mesmo jeito, esse violeta e todas as outras 6 cores, elas continuam, elas são compostas, elas são partes componentes, desculpe, elas são partes componentes da luz branca. E aí é que Newton teve o momento arquimédico, né? Eureka! Ele grita Eureka, não sei se de fato ele fez isso, mas para ele, então, a certeza estava clara e distinta, para usar um vocabulário cartesiano, de que a teoria da modificação da luz não servia mais. Então, Newton ele foi escrever o seu artigo, né? Foi realmente divulgar para as pessoas o que ele tinha descoberto, né? No caso,
A comunidade a quem ele estava se referindo era a Royal Society, não é? Que era essa comunidade de intelectuais muito conhecida que eram defensores, em sua maioria, da teoria da modificação da luz, né? Então, Newton escreve este papel, este paper, né? Esse pequeno artigo para ser enviado à Royal Society e ser avaliado para que, se possível, pudesse ser incluído na próxima edição das Philosophical Transactions, transação filosófica. Eu acho muito interessante, diga-se de passagem, o quanto filosofia ainda era confundida com práticas científicas, né? É muito interessante e é curioso a separação entre filosofia e ciência, né? Ela é muito recente, ela tem uns 200 anos. Eu me esqueci agora quando exatamente, mas começou realmente no século XIX, quando a ciência moderna começa a ter uma cara diferente, a filosofia segue um rumo completamente para outro lugar, né? Enfim, pesquisar, é só pesquisar para ver o que acontece entre a filosofia e a ciência nesses 200 anos para adiante. Então, Newton escreveu seu artigo e mandou para a Royal Society. Eles receberam, mas, infelizmente, ele não teve a aceitação que ele devia estar esperando. De fato, houve uma grande resistência, né? Especialmente do curador da Royal Society à época, que ficaria famoso por ser o eterno rival de Newton, né? Sir Robert Hooke, né? Robert Hooke, também um outro Hooke, um nome muito famoso, experimentador. Existe até uma lei da física, a lei de Hooke, que fala sobre as molas, né? Enfim, Hooke não gostou nem um pouco do trabalho de Newton. De fato, conta-se que ele ficou só 3 horas olhando a teoria de Newton, avaliando, né? O que eu acho curioso, você ficar só 3 horas, mas enfim, eu não sei quanto tempo em média demoraria, né? Mas que seja, né? Hooke não estava nem aí. Completo descaso. Inclusive escreveu para Newton difamando a teoria, enfim, achando aquilo um absurdo, uma ficção de elevado grau. E Newton ficou muito pé da vida. Ele era uma pessoa difícil, os biógrafos concordam. E Newton não gostava muito das críticas, né? E rebatia, então essas tapas por correspondência foram trocadas por um bom tempo, né? E naquela época, Newton, coitado, não conseguiu colocar o seu título, o seu artigo nas páginas das transações filosóficas, né? Uma coisa curiosa é que a última edição anterior a essa tentativa newtoniana era um tratado sobre lobisomens, sobre licantropia. Havia também outros sobre como afastar insetos de queijo, enfim. É curioso, a ciência moderna, esses pormenores são muito interessantes, eu pelo menos acho, porque mostram que a ciência moderna, ela não tem essa imagem bonitinha que a gente tem hoje em dia, que, de novo, é muita influência do século XIX, né? Então, por exemplo, por mais que a gente fale aqui sobre a Royal Society publicando artigos sobre lobisomens, né? Eu, particularmente, gosto de ser um pouco mais caridoso e pelo menos acreditar que quem publicou aquilo e os membros da Royal Society, né? A gente está falando de Robert Hooke, de John Locke, de Boyle, né? Essa gente é séria. Então, para publicar um artigo sobre lobisomens, aquilo tinha que ter o mínimo de seriedade. Por mais que hoje nos pareça muito ridículo. Mas, enfim, essas nuances não nos interessam muito. O fato é que
Newton foi rejeitado, o artigo de Newton foi rejeitado, e só depois, quando ele publicou os seus princípios matemáticos de filosofia natural, é que a Royal Society teve que dar o braço a torcer e ouvir o que Isaac Newton tinha a dizer, né? Quem mais teve que torcer o braço foi Hooke, né? Cuja rivalidade não acabaria, né? Então, Newton depois entraria para a Royal Society e teria uma longa jornada, consolidando a sua contribuição para a ciência, que todo mundo conhece, né? Mas então, aí agora a gente se pergunta, beleza, nós vimos então um experimento que foi crucial para a resolução de um embate entre duas hipóteses sobre um mesmo objeto de estudo, no caso, a luz. E o que fica, né? O que fica daí? Bom, como nós já dizemos, primeiro de tudo é a conclusão de que na ciência é muito comum experimentos serem usados para verificar hipóteses. Com efeito, se vocês se lembram, uma das características de uma hipótese científica, né, é que ela pode ser verificada pela experiência, a verificação empírica, não é verdade? Vocês têm formação científica, vocês sabem melhor do que eu. Você tem que ir no laboratório e testar, né? Pelo menos é o que deveria acontecer. A ciência real é uma coisa um pouco distinta, né? Há controvérsias, mas isso fica para frente do curso, né? Um pouco mais à frente, com outros colegas do nosso projeto que vão explicar essa situação. Porque eu falo isso só porque talvez alguns tenham estranhezas com suas lembranças da faculdade, enfim. Mas o que fica realmente neste momento para efeitos de demarcação, né? Efeitos de demarcação do que é ciência, do que não ciência, ou até de pseudociência, se você quiser usar esse termo, é de que a verificação empírica é importante, de modo que uma hipótese só é científica se puder ser verificada empiricamente, né? Essa é a ideia que a gente tira desse procedimento todo, não é? Além disso, a gente pode retomar coisas importantes, como a formulação de uma hipótese científica no formato de uma implicação, né? Implicação é um tipo de enunciado lógico, né? Que na forma se x, então y. É só você lembrar da formulação que a gente fez sobre a hipótese da modificação da luz, que serviu de base para Newton concluir de que ela não prestava, né? Além do que a gente tratou de hipóteses auxiliares e ao mesmo tempo de uma jogada ad hoc, né? Tratando do episódio de Boyle e a disputa com os escolásticos sobre a cânfora, a natureza da cânfora, né? E então a gente fica com essa ideia de que, com efeito, a ideia mais importante é de que experimentos são parte fundamental da atividade científica, o que para muitas pessoas é óbvio, né? Agora pensando um pouco sobre como é que a gente insere isso no contexto de sala de aula, bom, uma sugestão, a sugestão eu já dei, né? Que você pode tentar trazer a discussão a discussão teórica para os alunos, mostrar como é que o processo científico vai caminhando, de certa maneira. É interessante tratar desses aspectos. Existem outras coisas que talvez sejam mais interessantes, né? Essa aula aqui é um pouco mais curta, né? E não abrange tanto conteúdo, né? Então, de fato, o que fica aqui é o exemplo de um experimento crucial, né?
e um episódio muito interessante da história da ciência, né? Então, acredito que não há necessidade de mais nada. Vou terminar aqui com onde nós começamos, né? Fechamos um ciclo. Eu agradeço a presença de vocês aqui, por estarem gastando um tempinho para melhorarem o repertório de vocês, pedirem alguma contribuição da nossa parte, né? Então, obrigado. Não esqueça, nós temos exercícios relativos a essa aula. É bom fazê-los, né? É muito bom fazê-los, então é isso. Fique bem, nos vemos em outro momento, em outras aulas. É claro, não esqueça, se você tiver alguma dúvida, questão que surgiu com relação a essa aula ou conteúdo passado, nós teremos uma sessão, uma conferência para tratar desses esclarecimentos. Então, deixa anotado, porque a gente responderá na medida do possível. Então é isso, fiquem bem, um grande abraço a todos e muito obrigado.